Olá! Sabe que a parte mais difícil de gravar vídeo pra mim é esse início? A primeira palavra que eu vou falar. Gente, você tá aí, eu tô aqui. Como é que eu vou falar oi, bom dia, boa tarde? Por exemplo, agora é a tarde, mas se você tiver à noite já não vai fazer sentido. Enfim, a gente fica preocupado quando começa a fazer um trabalho que envolve uma certa habilidade de comunicação. Mas é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, sobre uma demência chamada DFT, que é demência frontotemporal. Por que chama frontotemporal? Porque é justamente a região do cérebro que é mais afetada, se a gente fizer um exame de imagem, no paciente com essa característica, com esse tipo de doença. Qual é a grande característica clínica? O que o paciente apresenta quando ele está sofrendo em algum estágio inicial ou até mais avançado de DFT? Nos estágios iniciais e intermediários, a gente começa a observar que a pessoa muda de humor, às vezes pode mudar o temperamento, ficar um pouquinho mais agressivo, ela começa a ficar com aquele famoso pavio curto. Veja bem, quantas pessoas você conhece que tem o pavio curto? Muitas, né? E será que, até que ponto isso é um traço de personalidade? Até que ponto isso já começa a ser sinal do início de uma demência, com o avançar da idade, ou mesmo em uma época um pouco mais precoce? Será que essa pessoa sempre foi pavio curto ou de repente ela começou a ter pavio curto? Isso conta. A gente tem que observar as alterações na personalidade. Ninguém se transforma da noite para o dia ou de um ano para o outro, a não ser que tenha ocorrido um evento importante, um luto muito forte, muito sentido, a perda importante de alguma coisa, aquele tal ninho vazio que a gente chama quando os membros da família de repente vão para outras casas e você se vê às vezes viúva, com o ninho vazio. Então são fatos que acontecem na nossa vida que alteram sim nosso humor, nosso comportamento, porém isso não pode ser marcante a ponto de incomodar, como algumas pessoas que a gente vê de pavio curto. Esse é um exemplo, mas existem outros. A pessoa se torna também muito repetitiva e muito ritualista, ou seja, tudo tem que ser daquele jeito. Tá lembrando de alguém? Observa, anota aí. Rituais para quase tudo que vai se fazer. E você pode cair o mundo, não há nada que faça aquela pessoa mudar o jeito e a ordem das coisas. Isso pode também ser sinal de uma DFT. Outro ponto que eu achei muito interessante quando eu aprendi recentemente é a questão da perda da inibição, né? Então a pessoa se torna extremamente desinibida, fala o que dá na telha, pronto, aí eu já fiz uma leitura, falei, vixe, quantas pessoas que eu olhei assim e pensei, pode, e agora sabendo disso, penso, poderia já estar com DFT, veja bem, olha só, a pessoa na sua cara, sabe, chama de gorda, ou na sua cara, fala, que isso, que ridículo, quer dizer, coisas que socialmente a gente não diria, mas que de repente a pessoa está falando sem a menor inibição, sem menor constrangimento, sem nenhuma dificuldade, enfim, isso pode ser sinal de DFT. Não que a pessoa está, sabe aquele velho jargão, ai, o idoso está virando criança. Veja bem, a criança ela ainda não tem discernimento e não tem na sua região frontal, do seu córtex, exatamente definido os padrões de convívio social para que ela não fale algo que veio à cabeça naquele momento. Mas o adulto, o idoso, já tem isso, já vivenciou essa experiência. Não é de se esperar. Então não é que o idoso volta a ser criança sobremaneira. A questão pode ser sim uma alteração nas funções cognitivas, na morfologia do cérebro, que pode predispor a uma demência. Então nesses casos é fundamental consultar um neurologista, um médico que tenha condições de oferecer testes específicos para que as pessoas identifiquem exatamente o que está ocorrendo com aquela pessoa e não simplesmente ignorar, falar mal, criticar, que é o que acontece na maioria das famílias, né? Então é importante observar esses aspectos. Excesso de religiosidade é outro ponto. Então quando a pessoa começa a ficar fervorosamente religiosa, além daquilo que já era, outro sinal. Então vamos recapitular quais são os sinais mais importantes? Então a pessoa começa a perder a inibição, fala o que dá na telha, pavio curto, pode se tornar mais agressiva, pode ter alterações na sua personalidade e pode também começar a ter excesso de religiosidade e comportamentos ritualísticos, comportamentos muito padronizados, muito metódicos, podem ser sinais da doença DFT.
Nesses casos, muito importante buscar uma ajuda. Em ocasiões, em alguns momentos, quando a doença avança, ela pode até apresentar distúrbios motores, pode ou não apresentar distúrbios motores, e também alucinações, pessoas que de repente venham até ter um diagnóstico psiquiátrico, porém já como consequência da DFT. Fiquem de olho, esses assuntos são sérios, não são engraçados, embora algumas situações possam parecer hilárias. Eu estou tranquila porque por enquanto continuo com um pouco de medo da câmera, um pouco inibida, então inibição, perda de inibição ainda não é comigo. Os demais, bom, vamos ficar de olho. Obrigada, até a próxima.